Fala galera, tudo bem? Bom, o tema dessa videoaula é sistemática filogenética, tá? É um tema do terceiro ano do ensino médio, né? Na sistemática filogenética, procuramos compreender a evolução dos seres vivos e criar classificações que reflitam essa evolução, tá? A sistemática se preocupa principalmente em compreender a filogenia, ou seja, a história evolutiva das espécies de seres vivos. Entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos, tá? E que esses processos ocorrem por anagênese e por cladogênese. As relações evolutivas entre os seres vivos são representadas por diagramas denominados cladogramas. Clado significa ramo, em que se destacam os pontos onde ocorreram os eventos cladogenéticos, né? E se considera a anagênese como processo que origina as novidades evolutivas. A filogenia só pode ser reconstruída com base em caracteres derivados compartilhados. Qual o conceito de anagênese e cladogênese? A anagênese é o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. Cladogênese é o processo responsável pela ruptura da coesão inicial numa população, gerando duas ou mais populações que não mais se comunicam, se encontram. Tem um exemplo, uma imagem aqui que eu vou mostrar. Olha só, tem duas populações de caramujo, tá? No início é uma população única, uma espécie única, espécie A. Surge uma barreira geográfica, né? Cladogênese. Essa barreira geográfica pode ser rochas que caíram bloqueando a passagem, um tufão que surgiu ali e modificou o ambiente, tá? Um tsunami, algum cataclisma, tá? Algum fenômeno da natureza, surge essa barreira geográfica, tá? Com o passar do tempo, essa população ela deriva, vira população, se torna a espécie B e espécie C. Era uma única espécie, com o processo de cladogênese, né? Ocorre aí a divisão em duas espécies distintas, elas não podem mais cruzar gerando descendentes férteis. Aqui um exemplo, né? Você tem a população da espécie X, seria o ancestral de todas, tá? Tem um desenho, um cladograma tem um desenho de uma árvore com galhos, tá? Como se fosse uma árvore com galhos. Tem a população da espécie X, a espécie ancestral. A cladogênese, esse fenômeno aqui, ó, onde tem aqui a divisão aqui, né? Ela vai ocorrendo aqui uma ramificação, a cladogênese, onde tem os ramos aí, né? Então você tem espécie A, B, C e D, que tiveram um ancestral comum, né, que era a espécie X, mas atualmente são 4 espécies distintas. Tem a espécie A, B, C, D, são espécies diferentes, tá? Devido ao processo da cladogênese, elas se modificaram. Clado, pessoal, significa ramo, são as linhas do cladograma que se destacam, né, os pontos onde ocorrem os eventos cladogenéticos, né? A raiz indica o ancestral comum, tá? Os nós é o ponto de onde parte as ramificações. Temos os pontos terminais, né? Ao final de cada ramo. Pode representar táxons, como espécie, gênero e família. Tem a imagem abaixo aqui de um cladograma, né? Com todas as suas partes. Os nós, o ramo, os terminais. Outro exemplo aqui, tá? De um cladograma. Ok? Caráter. Estados. Maneiras que um caráter pode se apresentar em diferentes ramos, né? Um caráter possui dois estados. Plesiomórfico é o ancestral ou primitivo, né? Representado pelo número 0. Temos o caráter apomórfico, derivado, que a gente chama de derivado, pode ser numerado entre 1 e 10 aí, tá? Quando um estado de caráter plesiomórfico é compartilhado por dois ou mais táxons, o chamamos de simplesiomorfia. Quando um estado de caráter apomórfico é compartilhado por dois ou mais táxons, chamamos de sinapomorfia. Quando somente um dos táxons na árvore possui a condição apomórfica ainda, chamamos de autapomorfia.
tá? Agora, mais exemplos, né? O caráter forma do espinho pode se manifestar como espinho liso ou espinho denteado, estado Azinho e estado Bzinho, respectivamente. O estado Bzinho pode ter se originado a partir de Azinho ou vice-versa, né? Se soubermos em que sentido se deu a transformação, se foi A para B ou B para A, passa a ser conhecido qual o estado primitivo, que é o plesiomórfico, e qual o estado derivado, apomórfico. Né? Na figura aqui que eu estou mostrando para vocês, os círculos brancos representam a condição primitiva e os pretos a derivada. Apomorfia, tá? E plesiomorfia, tá? Classificação dos grupos. As sinapomorfias agrupam todos os descendentes de um ancestral comum. O grupo formado por todos os descendentes de um ancestral comum, né, em uma filogenia chamado monofilético. Esse grupo é caracterizado por sinapomorfias. Tá? Caso o grupo não inclua todos os descendentes de um ancestral, ele é chamado parafilético. Esse grupo é caracterizado por simplesiomorfias. Simplesiomorfias, tá? Grupos polifiléticos também, né? Agrupa táxons filogeneticamente distantes com base em homoplasias, né? É chamado de polifilético ou artificial. O objetivo do sistemático com esse grupo é investigá-lo e reclassificá-lo como grupo monofilético. O que é grupo irmão? É o grupo monofilético mais próximo de outro grupo monofilético. Os dois grupos irmãos compartilham um ancestral comum exclusivo, tá? Mais um exemplo aqui, ó, de um cladograma. A e B são grupos irmãos, A é irmão de B e vice-versa. O C é grupo irmão de A mais B. D e E são grupos irmãos. D mais E são os grupos irmãos de C mais A mais B. Tá certo? É um assunto um pouquinho mais complexo que exige um pouquinho mais de estudo, tá, galera? Mas em breve eu volto com mais um vídeo sobre esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus.